Só um instante. Ok. Então, bom dia mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Bom dia para quem está chegando, que vai assistir posteriormente a aula. Bom dia, boa tarde ou boa noite. E que possamos aproveitar ao máximo a nossa classe de hoje, nossa aula de hoje. Ok? Deixa eu colocar aqui para mim. Prontinho. Então, como falei, né, estamos ainda trabalhando sobre o eixo norteador identidade e autonomia. Estamos aí na terceira semana do segundo bimestre já, e hoje vamos profundizar um pouco sobre os heterossemânticos, que vocês já viram, né, de alguma forma a gente já trabalhou, mas precisa que a gente trabalhe de uma maneira mais aprofundada, mesmo para a aquisição do vocabulário, e quando a gente estiver trabalhando interpretação textual, para que vocês já tenham uma base melhor dessas palavras, para não comprometer aí o contexto, o sentido do texto, enfim, tá certo? E a gente vai aqui na sequência, certo? E aí eu peço a colaboração de vocês, se vocês possam interagir comigo, né? Estamos em tão poucas pessoas que a gente possa interagir, também uma forma da gente praticar a fala, né? Para aprimorar aí a pronunciação, com a leitura, a gente desenvolve legal, tá bom? Queria saber de vocês se está muito alto aí o volume da voz, para que eu possa estar baixando, se estiver incômodo, porque eu não estou utilizando o fone. Pronto, obrigada. Valeu. Eu já queria contar. Ó, gente, eu não posso começar uma aula que o carro do ovo passa, o carro da galinha. Eu disse, nada, essas aulas estão indo para lá e vai do jeito que tá, que eu não estou editando, né? Então, fica aí para incrementar na nossa aula. Vou cobrar por isso, Mari, vou começar a cobrar deles agora. Ontem passou um que não tinha passado ainda, não sei se era o da banana, mas em horário de aula também, enfim. Ócios do ofício, né? A gente está trabalhando em casa, está sujeito a essas coisas. Vamos lá. Então, para iniciar, como já falei, estamos tratando sobre heterossemânticos. Gostaria de contar com alguém aí que se voluntarie para ler essa introdução, para praticar el habla. Bora? Eu vou dizer pelo nome. Leia aí, Rafael, por favor, esse trechinho aí introdutório. Rafael? Bora, gente. Quando a gente lê, a gente tá com a garganta ruim. Bora lá? Luiz, podes ler? Leio. Los heterosemânticos Por son favor. palabras muy semejantes en la grafía y en la pronunciación, eso mesmo, del português e del espanhol. Pero poseen, eu sou ruim em espanhol, viu, professor? Pero poseen significados distintos em cada língua, são conhecidos como falsos Vamos lá, amigos. estamos aqui para aprimorar. Eu sou Muito horrível em bem. espanhol. Desculpa aí que tem um gato aqui na minha garganta. Não, tá bom. E assim, é justamente por isso que eu peço a participação, que é praticando que a gente vai aprimorando, né? Mas tá bom, observei aí que você pronuncia bem o som do J, lembra, né? Semelhantes. E assim, a gente precisa praticar para aprimorar, né? Se não tem como a gente desenvolver, seja qual for a língua estrangeira, se a gente não pratica el habla, e a leitura é uma ferramenta indispensável, né? Então, como o Luiz leu aí, a gente já havia visto em outros momentos, né? Heterossemânticas ou heterossemânticos são palavras que possuem diferença, né? Hétero quer dizer diferente, semântica
significado, sentido da palavra. Então, há diferença no significado das palavras de um idioma a outro, no caso do espanhol ao português, e vice-versa. Existem palavras que são grafadas, escritas exatamente igual nos dois idiomas, e outras que são parecidos. E também na pronúncia, alguns iguais e outros parecidos. Na pronúncia diferencia mais, né? Porque vai haver mesmo a diferença. Mas, em relação à escrita, tem palavras que são idênticas e que elas possuem um outro significado totalmente diferente. E por que é que a gente trabalha heterossemântico nas nossas aulas? Primeiro, para que a gente possa ampliar aí o nosso leque de vocabulário, né? E também para que a gente desconstrua algumas crenças que existem em relação à aprendizagem de espanhol. Por exemplo, há quem diga que, por serem parecidas as línguas, português e espanhol, e por serem línguas irmãs que surgiram da mesma origem que foi o latim, não seria necessário estudo, né? Não seria necessário estudá-la. Mas aí, quando a gente vai conhecer essas palavras, a gente percebe que realmente é preciso de estudo, é preciso de conhecimento, senão a gente vai cometer muito equívoco, se porventura a gente tiver uma oportunidade de se comunicar com o nativo, de viajar, enfim, e aí a gente vai ver. Isso, a gente vai fazer, e assim, a gente vai fazendo uma chamadinha ao longo da aula, né? Temos feito. Então, em relação a essas crenças que existem, que não é muito fácil, uma língua muito parecida ao português, não precisa de estudo, mas não é assim, né? E os falsos cognatos ou heterossemânticos nos mostram isso, que precisamos sim estudar, vale? Então, a gente vai ver aqui na sequência a relação de alguns, porque são muitos heterossemânticos, né? Mas a gente vai ver alguns digamos que os mais comuns, né, que a gente utiliza mais, ou alguns dos mais comuns. Nós começamos aqui com esta relação, essa tabelinha, com alguns heterossemânticos, e a gente vai vendo aí, tá? Tá. Ok, Rafael. Então, vamos lá. Nós temos aí a primeira palavra, que é um verbo, serrar. Serrar, que para nós em português, serrar, né? Significa, por exemplo, serrar a madeira, serrar algo. Em espanhol, possui um outro significado, que seria, por exemplo, fechar. Fechar a porta. Em espanhol, decimos cerrar la puerta. Cerra la puerta, por favor. ¿Tá? Cerrar la puerta. Si un español te pide para cerrar la puerta, no está pidiendo que vas a cerrar, abrir, dividir, né? Sino fechar. Mas, em espanhol, também existe um verbo chamado fechar, que se escreve igualzinho ao português, como vocês estão vendo aí, né? Mas esse verbo, em espanhol, tem um outro significado, que é datar, colocar data por data em um documento, em algo, né? Então, como data em espanhol se chama fecha, se escreve fecha, então o ato de datar algo, de pôr data em algo, vai ser fechar, vale? Então, percebem como difere, né? Aqui nós temos fechar, o verbo fechar em português, que é fecha a porta, fecha o caderno, né? E temos fechar em espanhol, que é datar. Então, se a gente não sabe que se trata de um heterossemântico, de um falso cognato, caindo no texto do Enem, por exemplo, a gente não vai conseguir interpretar e vai comprometer totalmente o sentido, ok? Temos aqui duas palavras bem parecidas. Primeiro, nós temos perjuício, né? Perjuício, só a mudança aí de posição do R e o R vai dar diferença. Perjuício, em espanhol, vai significar prejuízo, perdas de algo, né? Prejuízo, perdeu dinheiro, teve perjuício, vale? Então, prejuízo, em espanhol, vamos ter perjuício. Mas, como eu falei para vocês, são bem parecidas, nós temos também o substantivo prejuício. Ó, mudou só a posição do R aí e o E.
eu tinha perjuízo, para prejuízo mesmo, quando eu perco algo, eu tive um perjuízo, e eu tenho prejuízo, que significa preconceito, tá? Então, cuidado com essa palavra, ela é muito, muito parecida, só mesmo a inversão aí, a troca das letrinhas, né, do R, na verdade, do R, né? Então, perjuízo, prejuízo, prejuízo, preconceito, vale? Temos aí o eso, osso, né? Osso. Mas aí nós vamos ter também esse substantivo, se escreve diferente, mas a pronúncia é igual. Eu falo osso, osso, em espanhol. Lembrando que vocês vão ver que está só escrito com um S só aí, mas em espanhol nós não temos palavras grafadas com dois S. Mesmo estando com um S, como o caso de professor, por exemplo, vai possuir o mesmo som, como se fossem os dois S. Osso, professor, né? Assim como também, por exemplo, mesa, casa, vai possuir sempre o mesmo som. Vale? Então, olha só, nós temos o eso para osso, o osso da perna, el hueso de la pierna, e nós temos também o substantivo osso, que por ouvir a gente vai achar que se trata do osso mesmo. Porém, tradução é urso. Quando eu falo em espanhol que eu he visto um osso, não é que eu vi um osso, eu he visto um urso, vale? Então, nós temos aí o substantivo osso, e em espanhol é urso. E quando eu quero falar de osso, eu falo hueso. Acá temos cepillo, ou cepillo, cepillo, como queiram falar. Cepillo, em espanhol, utilizamos para dar nome à escova dental, né? Escova de dente. Mas nós temos também um substantivo em espanhol que se escreve escoba, e que hablamos escoba, e que se a gente não conhece, a gente vai achar que é escova de dente. Porém, escoba, como esse a gente já trabalhou, eu creio que bastante, vocês devem de lembrar. Escoba é vassoura, tá? Então, imagine a gente chegando em um lugar aí, um desses países, quando a gente for visitar, né, claro, turistando, e a gente vai comprar uma escova de dente e a gente pede uma vassoura, vai pedir escova, né, achando que é o que a gente está acostumado aqui, e vai receber uma vassoura. Nada interessante. Goma, nós temos goma, por exemplo, em português, goma de tapioca, né, goma da massa de tapioca, goma de mascar, mas em espanhol, goma é borracha, essa que a gente utiliza para apagar a escrita, né? Então, goma, borracha. Mas existe também o substantivo borracha, se escreve igualzinho, porém pronuncia diferente por causa do som do CH, que vai ser sempre o tche. Então, eu tenho borracha, né? O R também vibra um pouquinho. Em português, a gente fala borracha, em espanhol, borracha, que significa bêbada, é um substantivo feminino. La chica estava borracha, a garota estava bêbada. Acá temos el perro. Temos perro com dois R's e perro com um R. Perro com dois R's é um substantivo, né? E perro com um R é uma conjunção, tá? Então, olha só, perro se refere a cachorro. Eu tenho um perro, uma mascota, um animal de estimação, e é um perro. Então, é um cachorro. Mas eu tenho também, no vocabulário espanhol, a palavra cachorro, que eu vou falar cachorro. Cachorro. E significa filhote, né? Se eu tenho um cachorro, no caso, um perro pequeno, filhotinho, eu vou dizer que tenho um cachorro de perro, um filhote de cachorro. Estão entendendo? Me deem um ok aí. Isso, filhote de qualquer animal. Exatamente. Por exemplo, um filhote de tigre, cachorro de tigre. Um filhote de leão, cachorro de leão. E nós vamos ter um exemplo prático mais adiante. Cubiertos. Quando a gente vê essa palavra ou escuta, o que nos vem à mente é
cobertor, né? Cobertas, enfim. Mas cubiertos se refere ao conjunto de talheres. Cada um deles tem seu nome em espanhol, né? Mas no coletivo, talheres, talher, vamos ter cubiertos. O nome deles individualmente é cuchara, colher, cuchillo, faca e tenedor, garfo. Mas quando eu quero falar de uma maneira geral de talheres, eu tenho cubiertos, vale? E nós temos aqui também o substantivo talher, que não se refere a talheres, porque a gente acabou de ver que talheres é cubiertos, né? Ou cubierto. Taller ou taller, como queiram chamar em espanhol, é oficina. Oficina mecânica, oficina de dança, oficina de arte. Então, são talleres ou talleres, vale? Então, lá na Europa, no país hispanohablante, por exemplo, você não vai levar seu carro à oficina, e sim você vai levar o seu carro ao taller, vale? Temos aí copa. Copa, que a gente utiliza muito para se referir à cozinha, a copa, né? Tinha um móvel, antigamente, se chamava, um tipo de armário se chamava copa também. Tem a Copa do Mundo, enfim. Em espanhol, copa é o nome que se dá à taça, tá? Taça de vinho. Então, la mujer tomou uma copa de vinho e não uma taça de vinho. Por quê? Se a gente disser que ela tomou uma taça de vinho, vai ficar bem deselegante, porque existe taça em espanhol, mas significa xícara. Se eu disser que la mujer ha tomado uma taça de vinho, aí a imagem que vem é a mulher tomando vinho numa xícara, né? Então, vou dizer que la mujer tomou uma taça de café ou uma taça de té, que é chá, tá? Então, taça igual a xícara e copa igual a taça. Seguindo, nós temos aqui o substantivo finca. Mas o nome é um pouco raro, não? Estranho. É. Então, esse substantivo finca em espanhol significa sítio, né? Chácara, que a gente chama chácara. Mi padre tiene una finca cerca de la ciudad. Meu pai tem um sítio próximo ou perto da cidade. Mas nós temos também o substantivo sítio em espanhol, mas ele significa lugar. El hombre estava escondido em um sítio qualquer. O homem estava escondido em um lugar qualquer. Vale? Seguindo. Temos aí, e vimos na aula anterior, que a gente trabalhou com a descrição física, lembram? Que nós vimos aí o vocábulo pelirrojo. Pelirrojo, que equivale a ruivo. A pessoa que tem o cabelo ruivo, cabelo vermelho, vai se chamar de pelirrojo ou pelirroja, né? Mas nós temos também rubio, que como vocês viram também no conteúdo anterior, se refere a loiro. Aí há uma inversão também, né? Desculpem. Temos aí substantivo nido. Nido, em espanhol, significa ninho, né? El nido de los pájaros, o ninho dos pássaros. Mas nós temos também ninho em espanhol. E ninho em espanhol vai significar criança. Los niños están jugando. As crianças estão brincando. Vale? Deixa eu dar uma pausazinha aqui para eu me informar. Vou perguntando se está tudo ok. Vocês, pelo microfone, vão me dizendo, ok. Pelo chat, não, tá? André? Ana Júlia? Estão conseguindo acompanhar? Ana e Beatriz? Sim, da senhora viu, Ana Sim. Júlia? Ana Lívia, desculpa, Ana Lívia. Ana Lívia, porque chegou uma Ana Júlia também na outra turma. Eu olhei aqui, Ana, rápido, e me veio ela mente. Desculpa, viu? Ana Lívia. Tudo certo. Ana e Beatriz? Sim. Ingrid?
João Ives. Povo para não gostar de falar desses danados, desses comandos de voz. Luiz, tá ok? Tá aí, né? Mari. Rafael. Ok. Rafael. E Rauan. Pronto. Nesse caso, só André Felipe que está em modo avião, né? Ah, tá aqui. Tá, beleza. Então vamos lá. Qualquer coisa vocês falem aí. Nós paramos aí em nido, né? Nido, ninho, ninho, criança. Seguindo, temos aí o vocábulo ancho. Ingrid, eu vi tu falando. Foi Luiz, né? Tá, Luiz. Mas beleza, porque eu tinha visto que você tinha acabado de falar. De escrever aí. Vamos lá. Ancho significa largo. O caminho é largo. El camino es ancho. Mas nós também temos largo em espanhol, que não significa a mesma coisa, né? Como a gente viu também na atividade anterior, que largo significa comprido, né? Pelo largo, cabelo longo, cabelo comprido, vale? Então, quando eu quero me referir a algo que é largo, em espanhol eu utilizo ancho. Quando eu quero me referir a algo que é longo, comprido, eu falo largo. Tá, seguindo. Conejo. Temos o vocábulo conejo em espanhol, que significa coelho, aquele bichinho lindo, maravilhoso, que rói tudo, né? Se deixar. E nós temos também coelho, ou coelho, mas que normalmente chamamos de coelho, e a gente vai pensar, se a gente escutar, e se a gente vê assim, a gente vai atribuir diretamente ao animalzinho, mas na verdade coelho é pescoço, né? Parte do corpo, vale? Quando eu quero falar do animal, eu digo conejo e não coelho, porque coelho é pescoço. Temos aí também a palavra escena, que se refere à cena, a cena de novela, a cena de teatro, né? Então, eu falo que aquela cena foi emocionante, aquela cena foi emocionante. Mas tenho também a palavra cena em espanhol, porém, significa jantar, ¿sí? La familia está junta para la cena. A família está toda junta para o jantar, certo? Temos aí também pegamento. A palavra pegamento, que não vem do verbo pegar. Pegamento significa cola, né? Necessito pegamento para pegar el papel, né? Colar, colar. Pegamento, cola branca, super bond, enfim. Então, quando eu quero me referir a cola, para colar algo, eu utilizo pegamento, vale? E tenho também o substantivo cola, em espanhol, porém, significa fila. Por exemplo, la cola del banco es tão larga, né? A fila do banco é tão longa, tão comprida. E também utiliza-se cola para cauda do animal. Aquele animal tem la cola larga ou la cola corta, né? Cauda longa, cauda curta, enfim. Então, cola em espanhol utiliza-se para fila e para cauda, vale? Temos aí também vacaciones. Geralmente eu costumo falar essa palavra em sala de aula. Vacaciones significa férias. Vamos a viajar de vacaciones. Vamos viajar de férias. Mas existe também em espanhol uma palavra bem parecida com férias, que é feria. Não tem o S, né? Não é no plural. Feria, que é feira. Na verdade, também uma inversãozinha aí na posição das vogais. Feria, feira. Me gusta ir a la feria a los sábados. Eu gosto de ir à feira nos sábados. Vale? Temos aqui classe, que significa aula. Nosotros estamos, en este momento, teniendo una clase de español.
E temos também a palavra aula, que se refere à sala de aula, ambiente físico, né? Nosotros tenemos clases en el aula quando estamos en la escuela. Então, temos aula quando estamos na escola, na sala de aula, que chamamos de aula. É uma troca, literalmente, né? Temos aqui, por último, a palavra ensalada. Ensalada, que significa salada. Ah, me gusta comer ensalada. Gosto de comer salada. Mas nós temos também a palavra salada em espanhol, que significa salgada. Eu posso dizer que la ensalada que he comido estava salada. A salada que eu comi estava salgada. Vale? E então, a gente vai passar aqui para uns exemplos práticos. Vamos continuar vendo alguns outros falsos cognatos que não estiveram nessa relação aqui, mas alguns deles eu creio que vocês também conhecem, que a gente já chegou a tratar em aula, como, por exemplo, aí, apelido. Quem lembra de apelido? Que significa? Apelido é sobrenome, né? Quando a gente fala de apelido de alguém, estamos falando em espanhol de sobrenome. E se eu quero dizer o apelido, aquele apelido carinhoso que a gente coloca no colega e tudo mais, eu falo que é um apodo. Por exemplo, meu nome é Lucia, pero mi apodo é Lu. Agora, se eu falo do sobrenome, né? Eu digo, mi nombre es Luzia. Mi apelido es Ferreira. Sobrenome. ¿Vale? Las palabras abajo provocan mucha confusión en la comunicación de los personajes. Coloca cada una en la situación adequada e explica o motivo de la confusão. Nós vamos ver aqui nesses exemplos práticos que as palavras já estão aí e a gente vai ver a mudança de sentido que dá, tá certo? Um brasileño foi a Bolívia a causa de seu trabalho e se dirigiu ao despacho del presidente de la empresa para apresentar-se. Um brasileiro foi à Bolívia a motivo de trabalho, né, por motivo de trabalho, e lá ele se dirigiu até o escritório, nesse caso, despacho, seria, o estúdio, seria o local ali onde fica o presidente, o gerente, né, como se fosse um escritório, né, é o escritório da pessoa ali na empresa. Então, ele se dirigiu até lá para se apresentar. Então, o presidente falou, buenas tardes, tendrá usted que rellenar esta ficha. Su nombre, por favor. Aí ele, Rubem. Presidente, apelido? Ele, pues me llaman de Rubão. Presidente, como? Rubem Rubão? No, Rubem Teixeira. E de onde viene este Rubão? Então, né, porque apelido, para nós, é uma coisa, no contexto hispano-falante é outra, né, totalmente diferente. Então, vem aí que causa um estranhamento, causa uma confusão, vale? Seguindo, Rosalba es una brasileña que vive hace poco tiempo en España. Ayer estaba con un chico en el cine quando ele le dijo. Rosalba é uma brasileira que vive há pouco tempo na Espanha, e ontem ela estava no cinema com um garoto, né, com um muchacho, quando ele disse, carro do ovo. É impressionante um negócio desse. Desligou. Vamos lá. ¿Entiendes lo que hablan? O garoto perguntou para ela. Só um minutinho. Vocês conseguem ouvir? Meu Deus do céu, parece que ele para o carro aqui. Eu vou começar a cobrar a comissão dele, não é possível? R$12. Por Deus. Vamos lá. Desculpa aí. Então, o garoto falou para ela, né? ¿Entiendes lo que hablan? Dame un besito
que te explicaré todo. Ele perguntou, você entende o que falo no filme? Me dê um beijo que eu explico tudo. Aí ela falou, bueno, tenho algumas dificuldades. Me quedo embaraçada com a língua. Aí ele, como? Que significa embaraçada? Em espanhol, quem lembra? A gente já trabalhou esse vocábulo. Alguém lembra? Embaraçada significa grávida, isso, né? Então, soou muito diferente para ele, né? Quando ela disse que se quedava embaraçada com o idioma. Como assim? Né? Seguindo. Aqui temos outro exemplo. Mari, você pode ler esse exemplo aí? Para descansar minha garganta? Eu vou tentar. Graças. Só esse 3, né? O 3 e o complemento dele. Tá bom. Una turista em uma tienda de roupas se probou um vestido, tá certo? Tá certo. Que le gustou muito, pero había que como é que pronuncia? Hacer algunos reparos. Entonces no sé su pronuncia, dijo a la dependiente Sim. turista. Por favor, me gusta mucho, pero es que está un poco largo. Dependiente. ¿Y cuánto quiere que le quite? Turista. Le quite quer dizer tirar. Quanto quer que tire? Turista. Unos 2 centímetros. La dependiente sale con el vestido y después de un rato se lo trae más corto. Eu tô toda lendo aqui, eu não sei nem o que é. Não, mas tá indo bem, pode ir, sem problema. Cuando la turista se lo prueba, comenta. Turista. No, yo lo quería más estrecho. Graças. Conseguiram entender aí qual foi a confusão? Só pela palavra, pelo substantivo largo? Conseguiram entender qual é o problema aí na comunicação? Porque para ela o conceito de largo se refere mesmo à largura, né? Ficou largo de verdade para ela o vestido, que ela deveria ter dito que ficou ancho. Aí eles iam diminuir na largura. Mas como ela disse que ficou largo e largo significa comprido, então tiraram no tamanho, né? Aí ela falou: não, eu lo queria mais estrecho. Mas como ela utilizou largo, no contexto largo se refere ao tamanho e não à largura, né? Então, por isso que causou aí a confusão. Seguindo, dos hombres hablando. Uno es español y otro es brasileño. El brasileño. ¿Me podrías decir qué está escrito en este letrero? Por favor, pode me dizer o que está escrito neste letreiro? Em espanhol. Não usas gafas? Não usa óculos? Aí o brasileiro, não, me molestam, não, me incomodam. Aí o espanhol sugeriu, por que não pruebas a poner lentilhas en los ojos? Aí o brasileiro, como? Em Brasil las comemos, porque lentilhas em espanhol são lentes de contato, né? E para o brasileiro, a gente só conhece aqui o grão, lentilha. Então, causou aí o desencontro na comunicação, né? Seguindo, me gusta este. Duas senhoras, uma argentina e a outra brasileira, veem um gatito, veem um gatinho. A argentina fala, que lindo cachorro. Aí a brasileira diz, usted deve estar ciega, esto es um gato. Aí a argentina, pues sí, es un cachorro de gato. A brasileira, no, no es ciega, es loca. ¿Vale? Entonces, hay de veras mucha confusión. ¿No? Hay una confusión total en la comunicación si no conocemos los heterosemánticos. ¿Vale? Siguiendo. Um brasileño entra em uma farmácia e pide, por favor,
por favor, senhor, quero uma escova para os dientes. Aí o atendente olha e fala, que horror, ni que fuera um animal. ¿Por quê? Porque esto? Por que foi que houve aí a confusão? Sim, era uma vassoura, né? Então o cara falou, nossa, que nem que fosse um animal, escovar os dentes com uma vassoura, porque para ele é escova. Vale? Agora a gente vai ver uma história também de um brasileiro, né? Num contexto assim, um pouco saia justa com as palavras heterossemânticas. Deixa eu aumentar aqui. Ele chegou num restaurante, suponho, né, pelo contexto aí, é um restaurante. Então ele fala, buenos dias, senhor. O rapaz que o atendeu, né? Buenos dias, senhor. Aí ele, hola, buenos dias. Aí o atendente pergunta, ¿le molesta su saco? ¿Puedo colgarlo a la entrada? Aí o brasileiro, mas o que é isso? Que falta de respeito. Aí ele, desculpa, pero me refiero a sua chaqueta. Aí ele, meu paletó? Então tá, beleza. Aí ele, por favor, quero fazer meu pedido. Vou comer uma salada, arroz com polvo, carne, pero sin osso. Para beber um copo de jugo e de sobremesa uma taça de helado. Aí o atendente, o garçom falou, aí olhou para ele estranho, né? Aí ele disse assim, por que me miras? Por que me olha? Aí o garçom, es que no lo entiendo. Bueno, antes de resolver isso, ¿quiere usted umas tapas? Imagine a expressão, então, del brasileño com essa pergunta. ¿Quiere usted umas tapas? Então, olha só, quando ele chegou, né, que ele, o garçom perguntou, o rapaz que o atendeu perguntou, le molesta su saco? Quer dizer, seu paletó lhe incomoda, né? Posso pendurá-lo ali na entrada? Aí foi uma grande ofensa, não foi? Para o brasileiro que não conhecia aí o significado das palavras. Então, ele se achou desrespeitado, né? Aí, na sequência, ele entendeu, quando o rapaz falou chaqueta, ele assimilou, tal, foi resolvida a parte do paletó. Daí, ele foi fazer o seu pedido. Primeiro, ele pediu, disse que ia comer uma salada. Nós vimos anteriormente que salada em espanhol é salgada, né? Substantivo feminino, salgada. Depois, é um adjetivo, salgada, perdão, la gramática. Depois, ele pediu um arroz com polvo. Polvo, gente, em espanhol é pó, poeira. Mas se ele se referia ao fruto do mar, ao bicho lá, ele deveria ter pedido pulpo. Pulpo. Como ele pediu polvo, na literal, né, no sentido da palavra mesmo, em espanhol, ele estaria pedindo salgada, arroz com poeira. Depois ele pediu carne sem osso. Nós vimos que osso é urso. Então, ele pediu carne sem urso. E para beber, ele pediu copo. Nós não vimos o vocábulo copo, mas copo em espanhol significa floco de gelo. Copo, floco de gelo. E copo, para tomar água, se chama vaso. Baço. Se escreve vaso, se lê baço. Então, ele pediu um copo de suco e de sobremesa, uma taça de helado. Sobremesa em espanhol significa uma conversa após o almoço, que as pessoas costumam ficar ali na mesa batendo um papo. O doce que se come após a refeição se chama postre, que a gente chama sobremesa, em espanhol é postre. Então, ele pediu sobremesa, que seria uma conversa após o almoço, e uma taça de helado, que seria uma xícara de sorvete. E aí o rapaz estranhou tudo, obviamente, ficou olhando ele estranhamente, e no final ele perguntou o que é, porque ele estava olhando ele daquela forma. E para piorar, o rapaz perguntou se ele queria umas tapas, porque sabemos que tapas em espanhol é um aperitivo, né? Um prato de entrada, enfim. Então, percebem como realmente provoca uma grande confusão o fato de não conhecermos os heterossemânticos, né? E que é, de fato, necessário a gente ter conhecimento dessas palavras, sim, senão a gente vai
passar vexame, bastante, em uma comunicação com o nativo, quando a gente precisa viajar, uma viagem ao exterior, tá certo? Alguém tem alguma pergunta, algo a acrescentar? Ah, batata, ninguém ia errar, né? Las patatas ou papas é o que mais se come, né, no contexto hispânico, né? A gente viu na feira, inclusive, muito boa, as patatas bravas que as meninas fizeram, da turma de vocês, ou então primeiro ano, foi muito bacana. Alguém tem algo a acrescentar, a perguntar? Eu peço só que vocês coloquem aí seus nomes, por favor, no chat, para eu estar realizando a chamada. Tá certo? E vocês têm essa próxima aula? Tem, né? Eu também tenho, não vou ficar até às 11h10, porque eu vou organizar o material para outra aula. Agradecer a vocês pela presença. Ah, não tem aula agora? Tá. Então, eu tenho essa próxima, vou organizar meu material. Mais uma vez, agradecer a vocês a presença, um cheiro bem grande. Ah, sim, é verdade, seria com o Gladstone. Isso. Pois tá bom, não esqueçam de colocar os nomes aí todos. Um abraço e hasta la próxima classe, vale?